Olha, a Bíblia diz algo preciosíssimo. Podemos manter um relacionamento com Deus de uma tal forma que Deus pode satisfazer o desejo do nosso. É um modelo, não é um único não, gente. Tá certo? Para você que vai criticar na internet, não é o único não. Tem outros modelos, mas também tem esse. Abra a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. A história de duas mulheres estabelecem dois modelos de relacionamentos que pessoas resolvem manter com Deus. Conscientemente ou não, esses são também dois modelos de relacionamentos. Não são únicos, mas eu acho que vale a pena nós observarmos. Eu vou ler bastante, tá certo? Mas eu vou falar pouquinho. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e teus filhos, né? E tu e teus filhos vivei do resto. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer pão. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos neles uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela pôs-se diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Somente até aí, que o texto é longo. Senhor nosso Deus e Pai, continue falando conosco e use-me como um canal de bênção nesta hora.
pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero só fazer uma reflexão sobre esses dois modelos de relacionamento que nós temos, por exemplo, nesse texto. Dá para entender que são duas famílias de bem. Dá para entender que são pessoas sérias e comprometidas. São pessoas de fé, que quando têm suas necessidades, ou quando têm a sua vida, elas procuram se relacionar com Deus. O profeta vai representar hoje na minha aplicação Deus. As duas mulheres vão representar modelos de relacionamentos que pessoas resolvem manter com Deus. É importante notarmos que nesse texto não vamos ver a presença de Satanás. O texto fala apenas de pessoas que estão vivendo e decidindo viver suas vidas. Algumas talvez sejam mais responsáveis que outras, mas vai dar para notar que há fé e posicionamento nas duas. Do verso 1 ao verso 8, temos a história de uma mulher que acaba de perder o marido. Ao perder o seu marido, ele deixa para ela uma dívida cuja qual ela não tem como pagar. Quando ela olha, a forma de pagamento são seus filhos. Eles não vão ficar para sempre em posse dos credores. Depois de alguns anos, eles voltarão como a lei que eles estão inseridos. Mas, segundo as leis de Israel, uma viúva, ela depende de seus filhos. Assim que o marido morre, é a obrigação dos filhos cuidarem dela, e mais do que isso, ela vai ficar sozinha. O primeiro modelo me parece que especula a ideia de que precisamos entender que ninguém sabe o momento que vai partir, e que mesmo que não tenhamos total controle da vida nesta terra, é importante não brincarmos com o tempo nem com a gestão dos recursos que nos chegam à mão. Temos o cuidado para não criarmos uma estrutura para a nossa vida, para a nossa família, que se partirmos, vamos deixar sérios problemas. Essa é a história do primeiro homem. Quem ele é? Um servo de Deus. A própria mulher tenta identificar, ou identificá-lo a Eliseu. Meu marido era teu servo, e ele temia o Senhor, mas tinha problemas para administrar a sua vida. Estava apto para morar no céu, mas não estava apto para lidar com as demandas da vida. Ele parte, e essa mulher fica com a dívida. O credor bate a casa dela e vai pegar os 2 filhos como forma de pagamento. Desesperada, ela vai recorrer a Deus, na pessoa do profeta, no representante legal de Deus na terra, o profeta Eliseu. Você viu que ela vai até ele explicando a situação. Meu marido, teu servo, é morto, e um credor acaba de bater na minha casa, me apresentando uma dívida que provavelmente ela não tinha conhecimento. E ele diz: o que eu vou fazer? É como se o profeta dissesse: então quer dizer que você faz besteira com seus negócios, e quando dá errado, você vem e me procura? Me parece que é mais ou menos isso. O que eu tenho com isso? O que eu hei de fazer por você? Essa não é a minha esfera.
Eu sou um profeta. Você precisa de alguma coisa espiritual? Eu estou aqui, eu estou pronto. Mas não é isso. O que você me traz é um problema que não precisava existir. Mas entendendo a situação, e se ele é um representante de Deus, inevitavelmente a misericórdia vai estar com ele. Então ele é duro inicialmente, mas ele diz a ela: o que eu tenho com isso, o que eu vou fazer por você? Mas aí ele pergunta: o que você tem na sua casa? O que você tem em casa? Note que ele já sabe. Ele sabe que por mais que ela tenha alguma coisa em casa, o que ela tem em casa não é suficiente para resolver o problema dela. Porque se ela tivesse em casa algo que pudesse resolver o problema dela, ela não levaria seu problema ao profeta. Ela resolveria o problema e pronto. Quando Eliseu pergunta: o que é que você tem na tua casa? É obviamente que não há muito ânimo nela para responder. Então ela vai dizer: tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite numa vasilha. Eu só tenho um pouco. O que sobrou foi pouco. O que eu tenho não é suficiente. Bom, aí você está no lugar certo. Se está na presença de um Deus que é misericordioso e poderoso, e você conseguiu sobreviver mesmo lhe sobrando pouca coisa, isso significa que ainda há possibilidade de você se reerguer, porque você não sucumbiu ao fracasso. Ela poderia não ter ido ao profeta. Ela poderia ter questionado: se meu marido era um homem de Deus, por que é que está acontecendo tudo isso? Vou mais devagar um pouquinho, tá? É que eu esqueço às vezes. Aqui. Ele diz: vamos começar a partir do que você tem. Vamos tratar de uma forma séria agora a sua vida. Então pare de olhar para seu ideal, porque ele não é sua realidade. Seria bom se ele fosse. Pare de olhar seu casamento, pare de olhar sua vida financeira, pare de olhar sua vida ministerial com uma visão meio que ilusória, fantasiosa. Vamos olhar: o que você tem? O que te sobrou, dona? O que é? É um pouquinho de azeite? É só isso que tem? É isso? É pouco, é verdade. Mas vamos começar a partir do que você tem. Vamos pegar essa força que você trouxe consigo hoje para esse culto. Vamos pegar hoje, esse domingo, o início da semana, e vamos embora. Vamos lutar com o que você tem. Pega o que você tem, pede vasilhas, recipientes emprestados, pegue bastante, entre na sua casa, você e seus filhos, porque o que você precisa é para resolver o problema de vocês. Então é importante que vocês estejam envolvidos nisso, comprometidos com isso. Feche a porta e começa a colocar o azeite da vasilha que você tem nas outras vasilhas, e a que for enchendo, vai à parte. Está tudo certo? As vasilhas são todas cheias, como lemos. Acabou a vasilha, acabou o azeite, ele parou de jorrar. Ela vai até o profeta, explica que realmente algo milagroso aconteceu. E ela pergunta a ele: o que eu devo fazer agora? E agora?
Parece estranho, não é? Como assim e agora? Se você precisa pagar a sua dívida e você agora tem o que fazer, não precisava perguntar? Precisava? Não. Mas preste atenção, nós temos um problema aqui, a mentalidade. Está assim de gente hoje, que se ganhasse 50 mil, multiplicaria esses 50 mil. E assim de gente hoje, que se ganhasse os 50 mil, é só uma questão de tempo até os 50 que você ganhou ir para o bolso dos outros. É a mentalidade. Note que a instrução do profeta é óbvia demais. Vai, vende o azeite, paga a tua vida, mas é o final que eu confesso a você que eu não gosto. Vá viver do resto. Pega o que sobrou e vai viver com o que sobrou. Eu confesso a você que esse é um modelo de vida que eu não gosto para mim e eu não gostaria de indicar para ninguém, mas eu respeito quem gosta de viver no limite da sobrevivência. Ela foi, pagou a dívida e viveu do resto. No verso 9 entra a segunda história. Ela também é de uma mulher. A história também é de uma mulher. Ao contrário da primeira, essa segunda é rica. Ao contrário da primeira, o marido dessa não morre, pelo menos no capítulo 4. No capítulo 8, me parece que ele não está mais presente, o que indica que ele também já morreu. Mas ao contrário da primeira, a morte, né? E eu só estou aplicando assim, porque o texto diz que quando ela vai pedir a restituição de seus bens ao rei, ela está só com um filho, e Geazi é capaz de identificar isso, e o marido não está presente, o que indica provavelmente que ele também morreu. Morreu, mas ela não precisa de multiplicação de azeite. Morreu, mas ela não está carente, certo? Precisando de um milagre de Deus para isso. O que indica que a gestão dessa mulher de vida, desta família de vida, deste homem que provavelmente morreu, sua postura era diferente do anterior. Estamos todos na mesma igreja, estamos todos debaixo dos mesmos louvores, das mesmas oportunidades e da mesma palavra, mas não se engane, não vamos sair daqui com a mesma perspectiva do que vai acontecer. Um culto que pode ser uma bênção para um, pode não ter efeito nenhum para outro. Alguém pode sair daqui maravilhado, dizendo, nossa, que culto sensacional. Outros podem dizer, falar assim, nossa, se eu soubesse, tinha ficado em casa. Falando da mesma coisa. Agora nós estamos vendo uma mulher. Verso 9. Eliseu vai passar por Sunem. Havia ali uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela inicia um convite que não deveria ser feito por ela, e sim pelo seu marido. Ela não é a chefe da família. Por isso talvez a expressão constrangimento, insistência. Por isso me parece que Eliseu inicialmente rejeita o convite, porque não era feito pelo marido, pelo chefe. E ela diz, eu quero que o senhor vá na minha casa comer pão, eu quero dar um lanche para o senhor e para esse moço. Ao contrário da primeira mulher que procura Deus, precisando de um milagre, a segunda também procura Deus no profeta, mas essa quer dar a ele alguma coisa. Ela não precisa. Há uma necessidade na primeira, que não há na segunda. Porque tem gente que se relaciona com Deus por necessidade. Outros se relacionam com Deus por afinidades, por entender quem Ele é. Eu não estou discriminando isso não. Eu só estou estabelecendo
2 modelos que talvez você consiga se encaixar em um deles. Agora, Eliseu vai à casa dela comer pão. E daí, um relacionamento começa. Obviamente que a primeira vez que ela leva Eliseu na sua casa, ela presta atenção em Eliseu. Ela presta atenção em Geazi, para descobrir se Eliseu e Geazi têm como frequentar sua casa. Obviamente que ao entrar na casa da mulher, Eliseu observa aquela mulher, observa seu marido, para descobrir se aquela casa é um local que ele deve frequentar. Você está entendendo como pessoas maduras constroem relacionamentos? Você me avalia, eu te avalio. Você avalia a igreja. Você avalia quem vai na sua casa, quem conta seus segredos, com quem você faz negócio. Que tipo de acesso você confere às pessoas acerca de você? Isso é relacionamento maduro. Por mais, você pode falar isso da boca para fora. É amigo de fulano, é meu amigo também. Isso é uma frase tola. O amigo de alguém pode chegar até bem recomendado para mim, mas para ser meu amigo tem que passar nos meus critérios. Nós estamos olhando agora para essa situação. Eliseu vai à casa dela, começa a comer. Daí, todas as vezes que passa por lá, ele entra para comer pão. Ele é bem-vindo na casa dela. Ela se alegra de recebê-lo. Ele se alegra de passar por lá. E está tudo certo. O relacionamento foi crescendo, 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 crescendo. Lembra quem é Eliseu? Eliseu representa Deus. E essa mulher representa um modelo de relacionamento com Deus. Alguns vivem o primeiro modelo, são 8 versículos, as coisas são muito rápidas, vivem seus milagres e de repente as coisas acabam. Outros não. Outros, a história prossegue. As coisas continuam. Agora, aquela mulher chama seu marido e diz: eu vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Quando ela chama a primeira vez, foi só para fazer um lanche, Abner. Mas já que ela se relacionou com ele, já que ela olhou para ele e ele olhou, já que eles se conheceram, ela diz: ele cabe na nossa vida. Dá para fazer um espaço aqui. Dá para eu me relacionar com Deus. Você sabe se dá para você se relacionar com Deus ou não? Dá? Ou não? Você tentou botar ele ou colocá-lo da noite para o dia de forma abrupta na sua vida? Foi isso? Você viu se dava para viver sem sexo, para viver com ele, já que você não está no matrimônio? Você já descobriu se dá para colocar boa parte de seus recursos financeiros no reino de Deus? Você já descobriu se dá para viver sem esse estilo de roupa, sem esse vocabulário, sem frequentar esses lugares? Você já descobriu se dá para controlar esse temperamento, esse ímpeto? Será que dá? Ou será que você tentou colocá-lo dentro da sua vida, dentro da sua casa, sem descobrir primeiro, de uma forma um pouco mais segura, se esse relacionamento teria futuro? Porque foi assim que ela começou. Ao contrário da primeira mulher, Eliseu não vai à casa dela. Ela procura Eliseu, que dá uma orientação do que ela vai viver lá. A segunda mulher, certo? Diz o seguinte: vem para minha casa. Você está entendendo? A segunda mulher diz: olha, vamos lá para minha casa. Para quê? Para tomar um lanche primeiro. Vamos ver se dá para eu viver com o Senhor. Vamos ver se eu sou capaz de tirar os palavrões da minha boca. Vamos ver se eu sou capaz
de me tornar realmente alguém digno da sua presença. O relacionamento foi crescendo, então a casa se estabeleceu. Agora Eliseu, todas as vezes que passa por lá, ele tem um lugar para ficar. E está tudo certo, as coisas vão seguindo. Até o momento em que ele quer retribuir. Ela não pediu nada. Ela não precisa de grana. Não precisa de multiplicação de azeite. Não precisa de pagar dívida. Não precisa, não tem problema aqui conjugal. Não tem nada. É um Deus que está na casa de alguém que não tem problema nenhum, a não ser o reconhecimento da misericórdia daquele. Simplesmente. Mas como Deus não fica devendo nada para ninguém, ele olha a Geazi e diz, Eliseu disse, essa mulher nos serve, ela fez tanta coisa por nós, e ela foi muito clara, vejo que este que passa por nós, é um santo homem de, ela está entendendo que o que está em Eliseu, é a presença de Deus. Agora, Eliseu diz a Geazi, chama ela aqui, minha senhora, o que a senhora precisa? Fala comigo, a senhora é tão boa, eu falo com o rei a seu respeito, eu tenho influência, tem alguma coisa aí de justiça que a senhora precisa? Fala comigo, eu falo com o comandante do exército, tem alguma pendência, tem alguma coisa que a senhora gostaria de resolver? Preste atenção, uma mulher precisa reivindicar uma justiça e a misericórdia de Deus para resolver para ela algo que seu marido fez de errado. A segunda não. Ela diz para ele, olha, eu estou no meio do meu povo, eu estou bem, fica tranquilo, não é isso, não tem a ver. Fica tranquilo. Virou as costas e foi embora. Mas Eliseu não se conformou. Ele disse, nós temos que fazer alguma coisa por ela. Você já imaginou um Deus que está procurando uma oportunidade de fazer algo por nós, sem nós pedirmos? Isso parece até teologia da prosperidade, mas não é não. Eu estou mostrando a você, ela está dizendo para ele, e eu não preciso de nada. E ele está dizendo, não é necessidade, minha senhora, é reciprocidade, é colheita. Geazi olhou e disse, ela não precisa de grana, mas tem um negócio que ela precisa que ela não tem. Ela não tem filho, profeta. Ela não tem filho, e o marido dela já está ruim, já atravessou o cabo da boa esperança, é velho, ainda desqualificou. Eliseu falou, então chama a dona, manda ela vir. Aí ela chegou, Eliseu disse, ó, daqui um ano, hein? Um ano eu volto aqui, a senhora tem 3 meses para cerol, e um ano a senhora vai. Ela falou assim, não, eu imagino, não sei se o marido está perto ou não, mas ela olhando, 3 meses é pouco, não brinca com a situação. Eu não pedi nada. Olha, a Bíblia diz algo preciosíssimo. Podemos manter um relacionamento com Deus de uma tal forma que Deus pode satisfazer o desejo do nosso. É um modelo, não é um único não, gente. Tá certo? Para você que vai criticar na internet, não é o único não. Tem outros modelos, mas também tem esse, que muitas pessoas conseguem utilizá-lo. Eu respeito, eu não tenho problema com isso. O problema vai começar quando você achar que o seu modelo tem que ser o meu modelo, porque eu consigo conviver com o seu, entendeu? Eu consigo conviver o seu no monte, eu consigo conviver com o seu todas as madrugadas, eu consigo conviver.
Mas quando você não consegue mais conviver com o modelo do outro, certo? Como ninguém diferente de você pode subsistir no seu mundo, porque você é uma pessoa que resolveu viver sozinho, porque todas as vezes que você não tolera alguém diferente de você, você vai para o Gênesis. Não é bom que o homem esteja. Então qualquer pessoa para se relacionar com você tem que ser uma extensão de você. Ela tem que pensar como você, ela tem que gostar das mesmas coisas que você gosta, ela tem que fazer tudo o que você quer, porque você é um narcisista. Todas as vezes que chega alguém diferente de você, você tenta transformar ele em você. Tem que ser do seu, às vezes é involuntário, não é maldade. Isso é muito comum. Pessoas querem casar com a extensão de si mesmo para continuar sozinhos. Certo? Porque se chega alguém diferente de você, isso vai complicar. Mas vamos voltar para o texto. Aqui. Ela vai procurar o profeta. Quando ela está chegando, de longe, depois você lê que não dá tempo de eu ler tudo. Eliseu olha para seu assistente e diz: ah lá, vem a sunamita. Vai lá e dá uma olhadinha lá. Vê como é que estão as coisas. Ele vai até ela e diz para ela: como é que vai a senhora? Como é que vai seu marido, seu filho? Ela falou: vai tudo bem, está tudo certo. E ela continua caminhando na direção de Eliseu. Quando ela chega perto de Eliseu, ela se lança aos pés de Eliseu. E o assistente de Eliseu tenta tirá-la com muito carinho. E Eliseu disse: não tira, deixa ela ir, porque Deus não me mostrou o que está acontecendo. Deus não me revelou. Claro que não vai revelar. Não tem lógica. Para que Deus vai revelar algo, certo? Para com alguém que tem intimidade para falar. E Deus gosta de relacionamento. Deus não vai revelar. Então ela explica: eu estou com um garoto lá na minha casa, sabe aquele garoto? Ele morreu. Parece uma desgraça, não é? É uma desgraça no capítulo 4, mas não é no capítulo 8. No capítulo 8, aquilo que foi ruim no 4 é o que vai causar o resultado positivo no 8. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus faz do jeito que quer, na hora que quer, e nós não entendemos. Eliseu vai para a casa dela. O menino ressuscita. Ela devolve e a vida segue. Capítulo 8 e a gente termina mais 5 minutos. Certo dia, capítulo 8, por favor. Aí é versículo. Capítulo 8, verso 1. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho restaurara a vida, dizendo: levanta-te e vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7. Isso. Eliseu vai até ela, presta atenção. Vamos colocar Deus aqui no lugar de Eliseu, nessa aplicação. Deus vai até ela e diz: pega tudo que você tem, sai daqui, porque durante 7 anos uma crise vai abater este lugar. Mas quem ela é, cara? Essa é uma informação que deveria ser dada ao rei para guardar seu reinado? Não. Quando você tem relacionamentos com Deus, Deus fala com você coisas minuciosas, te oferece informações preciosíssimas. Ela pega e vai embora. Vai morar, deixou sua casa, não tinha como levar, deixou tudo para trás. Verso 3. A cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas. Pela sua casa e pelas suas. Quando Eliseu quis dar algo à mulher, lembra o que ele disse? Há alguma coisa que eu posso falar por você
ao rei ou ao comandante do... Sim ou não? Capítulo 4, sim ou não? No capítulo 8, Eliseu está presente? Não. Não está. O texto, ela está clamando ao rei, depois de 7 anos, pela sua casa e pelas suas terras, verso 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem. Isso, o rei falou: Geazi, conta uma daquelas histórias boas entre Eliseu e Deus e pessoas que você viu. Que história ele resolveu contar? Verso 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua e pelas suas. Então disse Geazi, o que é que Geazi disse? Isso, depois você lê.